Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar aqui agora a gravar a nossa parte sobre revestimentos, beleza? Em primeiro lugar, vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre os substratos que vão receber, né, os revestimentos em si, beleza? Vou começar falando da laje nível zero, tem sido usado cada vez mais, que é uma laje onde, durante sua execução, tem-se um cuidado adicional com nivelamento, acabamento, vai deixar aquela laje ali lisinha, niveladinha, prontinha, tá? Para poder chegar e aplicar o revestimento. Aqui vocês veem os rapazes executando, até com uma régua vibratória, uma laje para está sendo executada uma laje aqui nível zero, beleza? Quando a gente não tem toda essa precisão na laje, né, que é claro que você economiza no contrapiso, mas fica um pouco mais caro pela execução da estrutura do concreto em si. Mas quando a gente não tem esse sistema aí da laje nível zero, a gente trabalha com o famoso contrapiso, tá? Então vocês podem reparar que o nosso amigo está executando um contrapiso. O contrapiso ele vai nivelar esse piso, vai deixar os cômodos com níveis diferentes, por exemplo, o banheiro um pouco abaixo, dentro do banheiro o box um pouco abaixo, tal, e pode colocar até alguma declividade para a água escorrer, tá? Isso é muito útil, principalmente quando a gente tem impermeabilização de lajes. Vocês podem até dar uma olhada lá na aula sobre impermeabilizações, que aí eu falo quando a gente tem uma regularização com uma declividade mínima de 1% em direção aos ralos, aos pontos que vão coletar essa água pluvial, tá? Então, ou seja, quando a gente tem um revestimento horizontal, ele é aplicado em uma laje nível zero ou em um contrapiso, tá? Quando a gente tem um revestimento vertical, na grande maioria das vezes ele vai ser aplicado após a execução do reboco, tá? Que pode ser constituído de três camadas: chapisco, emboço e reboco em si, ou em duas camadas: chapisco e emboço, quando a gente tem, por exemplo, a aplicação de um revestimento cerâmico nessa parede. Aí não precisa da última camada de acabamento chamada reboco, tá? E eventualmente também tem a execução do chamado reboco paulista. Daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com vocês, aonde o próprio acabamento em si é feito logo após a regularização com o embolso, tá? Vou explicar isso direitinho, né, daqui a pouco. Quanto aos revestimentos em si, a gente tem para pisos, né? A gente divide isso aí quando nós temos peças que chegam prontas, né, à obra, e elas são assentadas ou coladas, entendeu? Ou pregadas, é alguma coisa que chegou pronta ali na obra, tá? E a gente também tem os pisos executados em loco, que são aqueles pisos é, que você não chega com eles ali na obra, eles são executados lá, tá? Dentro dessa parte das peças assentadas, né, coladas em algum substrato, nós temos o piso cerâmico, tá? Nós vamos trocar uma ideia sobre ele. Os pisos vinílico e laminado, sendo que o vinílico é a base de PVC, o laminado a base de fibra de madeira. Nós temos a madeira em si, tá? Que a gente pode falar de tábua corrida, igual o rapaz está trabalhando aqui, ou tacos. Temos a questão das pedras naturais, tá? Normalmente em ambiente interno elas são mais regulares, são com um acabamento mais regular, elas demandam contrapiso, e muitas vezes em pisos externos não, elas são pedras mais irregulares, mais brutas, tá? E elas são assentadas diretamente ou no lastro, né? Que tiver ali apoiado no próprio piso, beleza? Nós temos também placas cimentícias, piso drenante e tal, vou passar um pouco nesses aí também, tá? E nós temos também aqueles pisos que são executados em loco, no local, tá? Nós temos esse piso aqui, que é o piso epóxico, piso de epóxi, poliuretano, ele é aplicado dessa maneira, sem juntas, ele é autonivelante, comercialmente é chamado de porcelanato líquido, só que quimicamente ele não tem nada de porcelanato, tá? Eu prefiro usar os nomes piso epóxi, piso poliuretano, mas saibam que a gente está falando aqui do famoso porcelanato líquido. Nós temos o granilite, que é muito usado por aí, né? É um piso cimentício com granilhas, né? Pedaços de pedra e tal, igual vocês estão vendo aqui. Nós temos também a parte de, eventualmente, um cimento queimado,
que é bastante usado também o piso rústico, ou um concreto nível 0 polido. Essa politriz que vocês estão vendo aqui é mais para execução de concreto nível 0 polido, tá? Ou um granilite, um polimento de granilite também, beleza? Você pode reparar também que eu deixei até um piso aqui que não entra em nenhuma dessas duas classificações, que é o chamado piso elevado. São placas montadas de maneira suspensa e essas placas montadas permitem que haja toda uma distribuição abaixo delas de rede, cabeamento de dados, rede elétrica, o que for, tá? Então você tem ela suspensa, tem uma estrutura para manter esse piso suspenso em relação a uma laje, por exemplo, tá? E essas placas são colocadas aqui, beleza? Bom, quanto ao revestimento de paredes, nós temos a parte de pintura, né? Ou a textura em reboco. Essa parte de pintura e textura tem uma aula específica para ela, tá? Ela é um revestimento, porém, eu tenho lá na aula isso daí bem dividido, que é pintura acima de reboco, pintura em gesso, pintura em metais, pintura em madeira. Explico bem ali procedimentos, materiais, questão de segurança, onde usa o que e tal. Segurança, eu digo segurança do trabalho, né? Então aqui eu não vou entrar no detalhe questão de pintura nem textura não, beleza? Nós temos aqui a parte de embolso mais a cerâmica. Nós temos também o gesso sarrafiado, temos a opção de pedras naturais assentadas na parede. Eu vou até mostrar alguns detalhes a respeito para vocês também, você vê o rapaz trabalhando aqui. E ainda em parede temos papel de parede, painel 3D, imitações e por aí vai, beleza? E quanto a teto, nós temos o básico, que é fazer as etapas de reboco ali no teto e depois fazer uma pintura. Tem-se o gesso sarrafiado, da mesma natureza que esse rapaz está aplicando esse gesso aqui, isso pode ser aplicado também no teto, beleza? E a aplicação de algum tipo de forro, você vê aqui que está sendo aplicado um forro aqui, tá? Então, quando a gente tem forro de gesso, é diferente do gesso sarrafiado no teto, tá? São duas coisas com o mesmo material, mas com execução totalmente diferente, tá? O gesso sarrafiado ele é colado no substrato. Nosso amigo aqui está colando na parede, mas imagina no teto ele pode colar aqui também. Forro de gesso não é colado na laje, no substrato, vem abaixo, tanto que tem esse espaçamento aqui, tá? Então é basicamente isso aí que nós vamos ver nessa aula aqui. Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Sites indicados foram acessados de 20 de junho a 4 de julho de 2021, caso não informado. Beleza? Continuando aqui, né, nós vamos ver o seguinte. Esses são os assuntos que eu vou trabalhar aqui. Parte de substratos, né, laje nível 0, contrapiso, reboco e tal. Talvez ainda tenha outros substratos, pode ser. A gente tem piso colado em piso, a gente pode colar alguma coisa num concreto diretamente. Existe inclusive o revestimento concreto aparente. Temos outras opções em relação a essas aqui, mas essas aqui são basicamente o que eu vou abordar aqui. Eu acho que já dá uma condição boa para a gente, né, ter uma conversa legal. Beleza? Aqui a gente começa a falar sobre a execução, por exemplo, de uma laje nível 0. E essa concretagem, o acabamento está sendo feito com uma régua vibratória. Essa régua vibratória, tá, aliado a um sistema de nível, normalmente a laser, ele faz com que você tenha a chamada laje nível 0. Ela fica toda nivelada em um nível, em um único nível, o que já dispensa o contrapiso, a execução do contrapiso. Beleza? A gente vê aqui ainda, falando de laje nível 0, a gente vê um nível a laser aqui. Um nível a laser desse, ele passa esse nível, né? Ele põe pontos horizontais, linhas horizontais na alvenaria, ao longo de toda a obra, e dali o nosso amigo, tanto, né, nas faces da alvenaria, quanto no meio da área de concretagem, você vê ele trabalhando aqui, ele está especificando a altura desse marco aqui, e esse marco que vai definir a altura a ser concretada, tá? A concretagem vai ser dada através do nível desse marco que ele está nivelando, tá? Ele está usando aqui uma baliza, e essa baliza
define a altura exatamente desse marco, que vai ser a mesma altura dos outros marcos, e isso é determinado pelo nível a laser, beleza? É claro que existem até tecnologias mais avançadas, por exemplo, é um sistema de concretagem de piso que ele já faz a laje nível zero ou piso nível zero, tá? Já com uma régua vibratória mecanizada e nela já está toda automatizada para manter esse nível pré-estabelecido. Questão do contrapiso, o que acontece? Quando a gente não executa a laje totalmente nivelada, quando a gente executa ela de uma maneira comum, né, com um nivelamento um pouco menos preciso, digamos assim, tem que fazer o chamado contrapiso. Tá? Você vê o nosso amigo está fazendo aqui, tá? E você vê ele com uma régua de alumínio fazendo o sarrafeamento, tá? E eu vou explicar para vocês que ele faz o sarrafeamento, olha lá, ele já fez esse trecho aqui mais ao final da foto, esse daqui já próximo, são as chamadas mestras, tá? Mestras são usadas para quê? Para manter o nivelamento dessa área que ele está trabalhando. Ah, e como que são feitas as mestras, professor? São definidos pontos pelas taliscas, aqui você pode ver, 1, 2, 3, 4, tá? Eu vou destrinchar isso agora para vocês, ó. Em primeiro lugar, tem a marcação dos níveis na parede. Eu já tinha mostrado o nível a laser, que hoje em dia já é bastante usado, tá? E essa daqui é a maneira que o cara trabalha, às vezes, com nível de mangueira, tá? E ele faz essa marcação na parede ao lado, né? Na parede lateral ali da área que ele vai executar o contrapiso. Ele marca essa altura, tá? E a partir dessa altura, ele vai colocar um caco, uma talisca. Aqui você vê que ele está usando um caco de cerâmica. A grande manha é a seguinte, ele vai marcar esse nível na mesma altura, tá? Esses triângulos de cabeça para baixo aqui são indicação de nível, é a mesma altura naquele cômodo todo. A partir do nível, ele vai colocar essas taliscas para garantir o quê? Que ele tenha alguns pontos que estejam no mesmo nível, ou seja, a face superior das taliscas. Depois que ele tiver essas taliscas marcadas, olha lá, quando ele marca as taliscas de algumas extremidades, a do centro ele pode marcar até por linha, que já vai dar certo. Se você tem a primeira e a última marcada, você tem essa linha aí, marca do centro. Aí você faz o que? Preenche de argamassa, claro, dando acabamento e tal, esse alinhamento entre as taliscas. Você vai estar fazendo a chamada mestra. Olha uma mestra pronta aqui. Quando a gente tem um número maior de mestras, o que acontece? Igual você está vendo essas executadas aqui, vai ser o preenchimento dos espaços entre as mestras com argamassa sarrafiando. Beleza? Então, esse espaço entre as mestras vai ser preenchido. Você vê que aqui ó, nós temos uma distância entre as mestras menores, tá? Por quê? Para dar para o cara trabalhar com uma régua menor aqui de 1,5 m, tá? Você vê que aqui tem uma régua, creio, de 2,5 m, tá? Aí essa daqui já daria para trabalhar só com uma mestra e a outra na extremidade, sem a mestra do meio. Mas aí vai da questão do tamanho do cômodo, de como que o cara trabalha e tal, isso aí varia um bocado. Você vê que o nosso amigo aqui está trabalhando com uma régua maior, de 2 metros ou 2,5 m, e ele fez as mestras um pouco mais afastadas do que essas três que a gente está vendo aqui. Beleza? Como eu disse, essa parte de regularização, o nivelamento, também chamado de contrapiso, que é o nome que a gente está usando aqui, é um cimento, é um traço de cimento e areia. Aqui eu coloquei, ele vai de 1 a 4, a 1 a 5, mas tem gente que usa 1 para 3, tá? Isso daí varia um bocado aí de pessoa para pessoa e tal. Na nossa região aqui o povo usa mais 1 para 3. Fica um pouco mais forte e gasta um pouco menos de água, né? Aí a areia média ou grossa normalmente é grossa, tá? E a argamassa com menos água possível, beleza? Então aqui só trocando uma ideia com vocês, quando a gente lê um projeto arquitetônico, você vê que eu posso ter aqui, por exemplo, o nível +1, vamos supor, +1 em relação ao nível do passeio, vamos supor. Aqui a gente tem o +1, né? +1 em relação à implantação. Aqui eu tenho +1, que é a sala, +1, que é a copa, +1, que é a cozinha, tudo no mesmo nível. Cheguei no banheiro aqui, mais 0,99. Por quê? Eu vou ter 1 centímetro abaixo. Esse centímetro, vocês podem reparar isso pela execução da soleira aqui, tá? Então, você vai vir com esse trecho aqui,
do piso, no mesmo nível cozinha, copa. Quando chegar aqui, você vai ter um pequeno degrau de 1 centímetro. Ele é feito pela soleira, tá? E muitas vezes a gente ainda desce outro centímetro, o que é muito interessante, na região do banho, tá? Onde vai ser colocado o box. Então aqui você vê 0,98, 2 centímetros abaixo em relação à sala, beleza? Um corte ficaria mais ou menos isso aqui, ó lá. A gente teria aqui um nível mais um, né? Que é 1 metro acima da nossa referência. O nível mais 0,99, que é o do banheiro. E aqui em cima, o que seria esse mais 3,85? 3,85 seria 1 mais 2,70, daria 3,70, mais 15 da laje, que eu estou considerando essa laje aqui como uma laje treliçada, então daria 1 mais 2,70, 3,70, mais 15, 3,85. Então esse nível aqui seria 3,85. Deu para vocês perceberem? Continuando aqui, ó, é o que eu mostrei para vocês, olha lá, a gente tem esse desnível aqui para o box, tá? E esse desnível aqui a gente já trabalha com o contrapiso, além de definir essa pequena diferença de nível de 1 centímetro, a gente ainda direciona a água em direção ao ralo, tá? A gente direciona a água do banheiro em relação àquele ralo ali, para lavar banheiro, tal, essa questão toda. E esse outro aqui a gente direciona do box, né? A região do box para lá. Aqui, ó, agora eu vou falar um pouco para vocês de reboco, tá? Quando a gente tem a etapa de reboco, a gente tem ela subdividida em 3 etapas. Em primeiro lugar, o chapisco, depois o emboço, depois o reboco. O chapisco, ele é para quê? É uma espécie de cola, para quê? Para aumentar a aderência do emboço, que é a camada mais grossa, no substrato, tá? Você viu que o chapisco ele pode ser aplicado como chapisco rolado, você vê o nosso apinco aqui aplicando com rolo, chapisco rolado, ou ele pode ser chapado também com colher de pedreiro. Aqui você vê, é um chapisco que foi chapado aqui no teto, beleza? Aí você pode reparar isso daí direitinho. Essa questão do chapisco, dependendo da superfície que vai colocar, é bom colocar uma cola, tá? Tem uns aditivos para colocar na argamassa de chapisco que eles aumentam muito a aderência do chapisco no substrato e, consequentemente, a aderência do emboço no chapisco, beleza? Considerando que a parede está chapiscada, nós temos o que? A colocação da primeira talisca. Ah, professor, é basicamente o mesmo raciocínio do contrapiso? Sim, sim, é o mesmo raciocínio. Depois da primeira talisca, né, com o prumo, ele coloca a segunda, mais abaixo, olha lá. Ele vai e coloca o prumo ali naquela primeira talisca que foi colocada, deixa o prumo nivelar direitinho, e aqui você vê, ó, através do prumo, ele faz a definição para a colocação de segunda talisca. Então ele já tem 2 taliscas colocadas, olha lá. As 2 taliscas colocadas com uma consideração que elas estão o quê? Aprumadas. Tendo essas 2 taliscas, ele vai chapar uma massa para fazer o quê? A primeira mestra. Tendo uma segunda mestra, chapa a massa entre as 2 mestras, entre a primeira e a segunda, tá? Depois que ele chapar essa massa, vai ter essa característica aqui. Você pode reparar que a gente consegue ver aqui a primeira e a segunda mestra. Aí, como as mestras ele fez antes, e a argamassa dela já está puxada mais tempo, já começou a puxar, ele vai fazer o quê? Vai usar essas 2 mestras para ir sarrafiando. Agora que ele fez aqui o emboço, ele vai aplicar o reboco, que é uma massa única, tá? Esse aqui é o chamado, como eu disse, o reboco paulista, tá? Então ele vai colocando aqui uma outra massa, que ela é um pouco mais fluida do que aquela primeira, que ainda não secou totalmente. Tá? É no mesmo dia isso. Aí essa massa fina que ele coloca, ele preenche aqueles vazios todos. Aí depois ele dá uma outra sarrafiada, mais para acabamento, tá? Para dar o acabamento dessa última massa que ele colocou, que é uma massa fluida com areia fina. Ele consegue vir aqui fazer um desempenho. Olha para você ver como que você já tem uma qualidade melhor aqui do que aqui. Por último aqui, ele vai trabalhar com essa esponja, tá? Para dar o melhor acabamento, além de retirar a areia da superfície. Beleza? Depois, ó, quando a gente tiver um reboco de fachada, de prédio, um reboco externo, ainda tem que ser executado alguns outros detalhes, tipo uma junta de fachada, tá? Que aqui você vê que tem uma régua dupla com o frisador.
ele passa esse frisador para quê? Para conseguir ter essas juntas aqui para separar esses painéis de fachada, tá? Isso é o objetivo, porque senão você vai ter uma retração aqui, vai gerar muita trinca nesse reboco. Você não pode deixar, né, uma fachada grande igual essa aqui sem juntas, tá? E quando faz uma junta dessa aí, chamada de junta de fachada, ela é uma junta que trabalha como junta de retração. Ela vai direcionar qualquer trinca que tenha tendência de ocorrer pela avaliação volumétrica para esse alinhamento aqui. E como esse alinhamento aqui, ele já vai ter um acabamento igual que você está vendo aqui, que pode ser com epóxi, poliuretano ou mastic, o que vai acontecer? Nessa junta ela vai ser selada, então não vai ter água que escorra pela parede que vai entrar. Você vê que aqui foi colocado para definir a profundidade da junta e aqui está sendo colocado a nossa amiga vedação aqui, tá? Essa profundidade da junta tem que ser limitada e aqui colocando a vedação, depois dando acabamento, isso daí aceita pequenas movimentações desse sistema de fachada aí, beleza? Ainda na questão de substrato, né, você pode reparar que a gente tem a argamassa projetada, tá? A gente tem esse sistema de argamassa projetada e normalmente a gente tem essa argamassadeira aqui com uma bomba parecida com bomba de concreto, tá? Só que em menor escala. Ela lança essa argamassa e essa argamassa pode ser projetada, tá? Então a argamassa vem daqui e ela é projetada nesse sistema. E nós temos alguns prazos interessantes para a argamassa aí, questão de execução de reboco. Após a execução da estrutura de concreto, aguardar 28 dias para as etapas do reboco. Isso é muito importante. Basicamente um mês que a gente deixa ali no cronograma, tá? De estrutura de concreto para a execução do revestimento aqui. Após a execução de alvenaria de vedação, aguardar 14 dias para a etapa das etapas do reboco. Beleza? Após a execução do chapisco, isso é importante, sempre aguardar 3 dias para a execução do emboço. Ah, professor, mas tem um pedreiro aqui em casa que chapiscou de manhã e colocou o reboco à tarde. Olha, pode dar certo? Pode. Mas se for um dia mais úmido, que tiver atrasado as reações de endurecimento ali do chapisco, do cimento que está ali no chapisco, ou qualquer outro problema que for gerado, uma camada um pouco maior do emboço, tem grande chance de você ter problema com esse reboco, tá? Então esses 3 dias aqui é muito importante. E após a execução do emboço, aguardar 14 dias para a execução do revestimento cerâmico. Beleza? Aqui a gente vê, ó, quando a argamassa é feita em obra, a gente tem essa argamassa do chapisco, normalmente de cimento e areia 1:3, com areia grossa, beleza? E adicionar aditivo caso o chapisco seja em concreto, tá? Isso daí é importante também. A segunda camada, que é o emboço, que é a que dá efetivamente a regularização da parede, é cimento, cal e areia no traço 128, tá? Com areia média, lavada, tá? E a terceira camada aqui é acabamento, quando a gente tem, ela é mais ou menos na 129, esse traço de cimento, cal e areia 129, é aquela última camada que o Oséias estava colocando lá, aquela camada mais fluida, aquela camada que ele coloca um pouco mais de água tal para dar o acabamento, tanto que ela é com areia fina, beleza? Então, esses daí são os traços de se trabalhar quando a argamassa é feita em obra. Agora, tem muitas argamassas prontas, tá? Igual você pode ver aqui, ó, nós temos vários fabricantes e vários consumos, tal, um consumo para cada espessura, tal, e por aí vai, beleza? Bom, depois de falado aí dos substratos, né, agora eu vou começar a falar dos revestimentos em si, beleza? Em primeiro lugar, nós vamos ter o piso cerâmico, tá? Ele é assentado no substrato, tá? Depois é que nós vamos chegar naquelas classes de piso que são feitos moldados em loco, beleza? Então, o que acontece? O piso cerâmico, ele vai ser colado no substrato, ou no piso ou na parede. Aqui nós estamos falando de piso, vou focar mais na questão do piso e tal,
mas vocês vão ver que depois, para a execução desse tipo de revestimento cerâmico em parede, o raciocínio é muito próximo, tá? Eu vou falar só da particularidade das juntas de dessolidarização, que são muito importantes entre parede e piso, principalmente quando a gente está falando de prédios, onde a gente tem deformação um pouco maior pela altura da estrutura. Então aqui, quando a gente estiver falando de piso cerâmico, a gente vai precisar, né, de vários insumos, né, além da cerâmica e da argamassa colante em si, colher de pedreiro, espátula, régua de alumínio, nível de bolha, trena, prumo, aí a gente vai ter ainda um cortador de cerâmica ou serra, tá? Uma desempenadeira dentada, já para aquela classe de dente que a gente vai ter para aquela classe de cerâmica que estiver trabalhando, e um martelo de borracha, tá? Entre outras coisas aqui. E o que acontece? Falando um pouco da cerâmica, até entrando um pouquinho na parte do material de construção, né? Cerâmica, a gente tem o que? A classificação dos materiais cerâmicos em relação à abrasão. O que é abrasão? Resistência ao desgaste da superfície causado pelo movimento de pessoas e objetos, tá? Para paredes pode usar grupos, né, menores do que 3, mas aqui a gente está falando de piso. Tá? Então, quando a gente tem a classe 3, é para tráfego médio intenso, classe 4 intenso e classe 5 super intenso, como áreas industriais, aeroportos, supermercado e por aí vai. Lembrando que o supermercado tem o trânsito de carrinho de compra também, né? Que, né, trabalha bastante nisso aí. Outra questão que a gente tem também da cerâmica é a absorção, que é a quantidade de água que a placa cerâmica é capaz de absorver. A denominação usual dos revestimentos cerâmicos está relacionada com a característica de absorção de água. Quando a gente tem o porcelanato, a gente tem uma absorção de água mínima, entre 0 e 0,5%. Tá? Então, ou seja, o porcelanato ele já foi uma evolução do azulejo, porque o azulejo ele tem uma camada superficial de esmalte. O porcelanato, pelo controle adicional que tem na produção, na indústria, da redução da porosidade dele, isso daí eles conseguiram chegar, digamos assim, em um azulejo onde não era necessário você colocar aquele esmalte logo acima dele. Tá? Os primeiros porcelanatos falavam, o porcelanato mancha. O porcelanato mancha e a cerâmica não mancha. Hoje o porcelanato já não mancha igual antes, tá? Porque ele evoluiu na questão tecnológica da produção do porcelanato. A cerâmica não mancha por quê? Porque ela tem essa proteção de esmalte que foi dispensada no porcelanato. Ela não mancha desde que não coloque algo ali que ataque esse esmalte, tá? Mas normalmente em condições normais de uso, esse tipo de material não tem o trânsito dele ali algum ácido que ataque o esmalte, né, dos azulejos, que é uma peça cerâmica. Agora, o que acontece? O azulejo, ele gastava muito. Naquela região de maior tráfego ali, na cozinha, no banheiro, na copa, ficava aquele caminho um pouco claro que ia gastando esse esmalte, tá? O porcelanato, já desde o começo, não tinha esse problema. Por quê? Porque ele não tem esmalte. Então, você não tem essa região mais gasta dele pelo uso intenso, tá? E outra coisa que a gente tem aqui de classificação é o coeficiente de atrito. Classifica os revestimentos cerâmicos para piso quanto ao escorregamento. Tá? Então você vê aqui que a gente tem um sistema antiderrapante para áreas externas planas e um sistema antiderrapante para áreas externas com aclive ou declive. Tá? E esse daqui, que é para áreas externas com aclive ou declive, ele vai ter um coeficiente de atrito úmido maior do que 75, tá? Porque senão todo mundo vai escorregar, tá? E não é o objetivo, beleza? Aqui você pode reparar que na execução de um sistema de piso cerâmico, a gente tem as juntas de assentamento, que são os espaços entre cada peça cerâmica, tá? A gente tem uma junta de dessolidarização, que é uma junta em mudança de planos, tá? Feita com selante e corpo de apoio. Corpo de apoio, vocês podem reparar, por exemplo, aqui a gente tem o selante A e o corpo de apoio B. Esse corpo de apoio é um tarugo de poliuretano, tá? Para definir a profundidade da junta. A gente tem também as juntas de movimentação, que elas seguem a junta do contrapiso, tá? Você vê que a gente tem uma junta no contrapiso, uma junta que é necessária na execução do contrapiso, e a gente tem que seguir essa junta com a cerâmica também, tá?
Você não pode vir e passar uma carreira de cerâmica aqui, porque ela vai trincar toda, tá? E por último, a gente tem também a junta estrutural, ou seja, aquela junta que vem desde a estrutura. Essa junta estrutural, ela tem que ter acima dela uma junta de contrapiso, tá? E acima da junta de contrapiso, bom, dito isso, vamos falar um pouco da aplicação do material, tá? Já devido à baixíssima absorção de água do porcelanato, até das cerâmicas esmaltadas de hoje em dia, elas já têm uma absorção muito menor. Devido a isso, não é necessário deixar a cerâmica em repouso em água. Basta limpar o tardós, né, a parte de trás do revestimento, tá? E depois preparar a massa, né? E misturar a argamassa colante, acrescentando a quantidade de água indicada pelo fabricante. Beleza? Feito isso, olha lá, a aplicação de argamassa no substrato, né? Substrato que é a base para receber a cerâmica, usando o lado liso da desempenadeira. O cara está simplesmente aplicando, colocando a argamassa e distribuindo ela ali, tá? E depois ele pega a desempenadeira dentada e forma esses sulcos aqui, tá? Esses sulcos aqui, hoje todo mundo assenta assim, tá? Assentamento de cerâmica antigamente, às vezes a pessoa colocava os chamados botões de argamassa, né? 4 quantidades de argamassa e sentava aquela peça ali. Aí quebrava uma ponta e tal, dava muito problema. Hoje já está bem padronizado esse sistema de aplicação, ainda bem, tá? E aqui você vai ter o tamanho do dente específico do tamanho da peça da onde ela está sendo aplicada. Isso vem na caixa, tá? Isso aí é relativo ao que vai ser aplicado. Depois tem a aplicação da argamassa no tardós da peça cerâmica, né? Beleza? Aí depois ela é colocada, né, com martelo de borracha ele coloca e tal. E de vez em quando você remove uma peça para ver como que ela está ficando ali, se está tendo um assentamento legal. Beleza? No máximo até 1 hora após o assentamento, remover o excesso de argamassa, né, de assentamento das juntas, com posterior limpeza com pano úmido, já preparando para o rejuntamento. Beleza? Aqui você pode reparar também que a gente tem essas cruzetas, né, com espessuras definidas, e essas cruzetas fazem o que? Elas definem o espaçamento entre uma peça e a outra. Aqui você vê o rapaz aplicando, foi até na obra da minha casa aqui, tá? Com a desempenadeira, ele com o lado liso da desempenadeira, ele distribuiu a argamassa colante, aí depois com o lado dentado agora ele está fazendo esses sulcos. Depois ele fez isso também atrás da peça e colocou a peça aí, beleza? Nós temos vários tipos de fabricante de argamassa colante e basicamente são 3 famílias de argamassa colante, isso é normatizado, tá? Os fabricantes vão ter uma linha dentro dessas famílias. Nós temos a argamassa colante AC1, né, que ela é para uso interno. Nós temos a argamassa colante AC2, tá? Que ela é para uso interno e externo. E nós temos, né, a mais poderosa delas, que é a mais cara também, a argamassa AC3, tá? Você pode reparar aqui que ela é para quê? Grandes formatos e exteriores, tá? Quando a gente tem peças cerâmicas de grande formato, normalmente o que? Os dentes também dessa desempenadeira vão ter sulcos maiores, para aumentar um pouco a quantidade de argamassa colante que vai ter aqui, para ter um reforço maior pelo fato da peça ser o que? De grande formato, beleza? Aqui você vê o nosso amigo aqui, até apresenta nesse vídeo dele, legal, uma explicação básica aí dos 3 tipos de rejunte que tem aí no mercado, que é o cimentício, o acrílico e o epóxi, tá? E ele faz uma aplicação deles aqui e mostra várias particularidades, vários cuidados, né? Que tem muita gente que aplica um reboco epóxi e pensa que é igual ao cimentício. Você pode aplicar aquela área toda e depois vai removendo. Não é não, aquilo ali vai colar muito mais rápido e depois você não consegue remover ele. Tem muita gente que até perde a cerâmica por causa disso, tá? Então, ele dá umas dicas muito interessantes, tá?
tá? Os rejuntos cimentícios têm os cimentos, né? Agregados minerais, aditivos e pigmentos inorgânicos. Pigmento é basicamente para dar a cor, né? Agregado você tem que ter, senão só o cimento com água não vai trabalhar, vai ter uma retração e tal. Então aqui é como se fosse uma massinha que já vem pronta ali e vai ter aquela cor específica, beleza? Esse daí é o mais usado, tá? Mas cada vez mais estão entrando esses outros dois aqui. Os acrílicos, que ele pode ser mono ou bicomponente, tá? Fácil de aplicar, ele é mais impermeável, ou seja, ele vai impedir a passagem da água e ele tem um ótimo acabamento, mas tem alguns cuidados que você tem que tomar, por exemplo, esse. Colocou ali, colou, meu amigo, você já limpa em volta, senão você vai ter problema, tá? E tem o epóxi também, que ele tem a resina epóxi mais o endurecedor com cargas minerais, ele é bicomponente, né? Tem um saquinho A mais B, ele tem um acabamento extra liso, elevada aderência, resistência química e mecânica, tá? O acrílico e o epóxi eles são de uma tecnologia mais elevada. Eu creio que o epóxi ele até deixa uma qualidade de serviço melhor, tal, mas tem que tomar um certo cuidado com isso aí, beleza? Outros tipos de piso que a gente tem aqui, ó, eu vou falar um pouco do vinílico e do laminado, tá? O vinílico ele é a base de PVC, tá? Ele apresenta menos ruído, ele é mais resistente à umidade, ele pode vir em rolo, né, que esse rolo é colado no substrato, ou em placas a serem coladas no substrato. Essas placas podem ser de encaixe, é basicamente o clique, ou autoportantes, beleza? O laminado, ele trabalha com que? Fibras de madeira prensadas e coladas, tá? Não resiste à umidade, porque, diferente do vinílico que é PVC, tá? Esse daqui a gente está falando de fibras de madeira, ele não resiste à umidade. Se tiver cachorro fizer xixi, ele vai ter problema, tá? Esse laminado ele é instalado por encaixe lateral ou colados pelas laterais, tá? Vocês vão ver que esse é o que se passa cola na lateral. Eles são sempre assentados acima de uma manta, tá? Essa manta, ela pode ter, além da questão de impermeabilização, ela tem a opção de manta acústica para atenuar ruídos. Além de impermeabilização, ela pode ter a função acústica. E esses pisos sofrem um pouco de dilatação, tá? Justamente por serem baseados nas fibras de madeira. Então vai ter um detalhe que eu vou mostrar daqui a pouco do rodapé dele, que o rodapé dele, ele não é uma questão arquitetônica, uma questão apenas de opção de beleza. Esse laminado aqui, ele tem que ter um rodapé para quê? Para poder deixar um pequeno afastamento dele até a face da parede, e esse afastamento é escondido pelo rodapé. Esse afastamento é para quê? Para permitir uma dilatação dele, tá? Qualquer piso não colado ao substrato é chamado flutuante, tá? Então tem como o laminado ser aplicado como flutuante, beleza? Nós vamos dar uma olhada nisso daí. Aqui a gente vê essas fotografias, até de um vídeo aí bem explicativo, tá? Você pode reparar nele aqui, que a gente tem um piso vinílico. Esse daqui é a aplicação da cola em instalação, tá? Você vê aqui que a gente, tudo que vai precisar, né? Os EPIs, que é luva, tal, esse esquema todo. O próprio piso em si, que ele vem numa caixa assim, as réguas do piso, empenadeira, um estilete, né, para cortar o piso aí quando necessário, um aspirador de pó, né, porque você tem que limpar bem aquele substrato, a cola, obviamente, tal. Então o que acontece? Em primeiro lugar, a pessoa aplica a cola. Aí no momento depois que aplica a cola, né, vem colocando aqui, igual você está vendo, as placas. Eventualmente é necessário fazer um corte na placa, então você vê que para isso é usado um esquadro, né? Para fazer esse corte bem a 90 graus, para ter esse corte bem alinhado, você vê que a pessoa faz ele, tá? Usa uma própria placa deitada de cabeça para baixo como base, para você não riscar as placas de baixo, tá? Aí no momento que fez esse corte aqui, pá, dá uma quebrada e isso daí vai sendo colado aí, tá? Dessa maneira, é muito simples, né, de aplicar, tal, não demanda assim tanto cuidado. E esse daqui é o vinílico, tá? Você tem a opção de ter o rodapé ou não, tá? Tem gente que trabalha com vinílico sem rodapé. Ele não demanda rodapé porque ele não vai ter uma variação volumétrica, ele não vai se expandir, tá? Aqui a gente vê o vinílico chamado de clique,
né? Quando você vê esse vinílico de clique, ele já tem essa beirada aqui que um vai encaixar no outro. Qual é a vantagem disso? Dispensa a cola. Ele é o chamado piso flutuante, tá? Alguns vendedores até anunciam como uma vantagem disso, que é um piso que você pode levar de um lugar para o outro, de um apartamento para o outro. Agora, se os cômodos tiverem tamanho diferente, e aí? Você pode aproveitar, talvez até a maioria das peças, você cortar e colocar quando você tiver cômodos de tamanhos menores. Mas e se forem maiores? Aí é interessante essa questão. Mas é muito anunciada essa questão do pavimento vinílico clique aqui. Existe também o alto portante, ele tem uma espessura um pouco maior, uma densidade um pouco maior, é um sistema vinílico aqui com uma densidade um pouco maior. Talvez tenha até outro material dentro, ou alguma opção que tenha outro material dentro, porque ele é basicamente colocado no piso. Tá? E como você não tem um sistema de pega, você não vai conseguir levantar um pedaço ou outro. Tem o pavimento vinílico autocolante, que você tira esse anteparo plástico aqui de trás, como se fosse um adesivo. Tá? E o pavimento vinílico para colar, que é aquele que eu mostrei nas figuras anteriores, com uma cola aí que coloca e tem esse pavimento vinílico aí. Lembrando que eu estou falando do vinílico, então ele é em base em PVC. Tá? PVC é ploricloreto de vinila. Então o V do PVC é vinila, então PVC vinílico. Tá? Agora aqui, ó, eu já estou até mostrando para vocês aqui um vinílico autoportante. Tá? E esse vinílico autoportante, né, ainda no PVC, ainda no vinílico, ele tem o piso que ele é basicamente colocado um do lado do outro, tá? E depois, para ser removido, você tira o primeiro lá no canto com uma chave e vai removendo os outros, tá? Ele não é preso ao substrato. Tá? Esse daí é o piso vinílico autoportante. Tá? Nesse vídeo aqui explica a colocação dele e uma particularidade é o seguinte: esse piso vinílico autoportante ele está sendo colocado acima de um piso elevado. Tá? Você vê que aqui nós temos placas, essas placas aqui que estão já até bem esverdeadas, essas placas estão 30 centímetros acima, digamos aí, da laje, e ali de baixo tem a passagem de fiação, parte elétrica, questão de dados, tal, esse negócio todo. E o sistema vinílico é colocado ali em cima, tá? Aí eu achei até interessante. Aí ele é dito como vinílico autoportante. Só que o rapaz passava uma colinha ali. Eu falei, se ele é autoportante, para que ele está passando essa cola? Aí eu fui ver lá nas perguntas e alguém perguntou mesmo. Eu não entendi uma coisa. Você disse que sobre o piso elevado precisa colocar pisos que sejam de fácil remoção para ter acesso às instalações sobre o piso, mas colocou um piso com cola? O piso vinílico com clique não seria uma melhor opção, levando a conta esse quesito? Aí a pessoa que colocou o vídeo, né, uma arquiteta, falou o seguinte: esse tipo de cola permite a fácil remoção do piso. Ele sai facilmente e a cola continua ativa. Tá? Então eu creio que é uma cola ali só para manter a posição dele, para ele não ter um deslocamento lateral, mas que consegue se remover. Eu achei interessante isso daqui. Parece que é uma cola bem fraquinha, tá? Só para ajudar na hora do assentamento ali. E esse outro piso aqui, que é o piso elevado, eu vou explicar daqui a pouco, que está no nosso roteiro aí também. Aqui agora a gente vê uma instalação de um piso laminado, tá? Esse piso laminado ele é à base de fibras de madeira, tá? Como eu disse, ele é uma das opções dele. A principal opção que ele é instalado é com a cola lateral. Você vê que aqui estão aplicando essa cola lateral aqui, tá? E vai colando um na lateral do outro. Sempre que aqui que ele vai ser colocado, uma coisa que eu já tinha dito antes, vai existir uma manta abaixo dele. Normalmente isso é colocado em apartamento, tá? Essa manta ajuda um pouco na umidade e tem a opção de ser uma manta acústica também, tá? Para tirar um pouco do ruído do pavimento de baixo. Você vê que tem aqui um espaçador, tá? Limitando até onde vai o piso. Ele não pode encostar na parede, porque como ele é de fibra de madeiras, ele sofre uma expansão volumétrica. Então a gente tem que deixar isso como se fosse
uma junta, como se fosse ali um espaço para ele poder expandir o tanto que ele quiser, beleza? Então aqui a gente tem a manta e o espaçador. No momento que ele é colado um do lado do outro, igual você está vendo aqui, existe esse tipo de cinta que chama cinta de tração. Tá? O cara coloca essa cinta, é como se fosse um tifor, ele puxa essa cinta, usa essa cinta para juntar bem essas placas uma na outra. Ele coloca uma tensão aqui de aproximação nessas placas e assim vai colocando em todas as placas que ele colar. Para quê? Para ter uma efetividade nesse sistema de cola aqui, beleza? E assim vai sendo montado esse sistema. Além da questão dessa cinta de tração, ele usa um sistema desse daqui, ó, que é simplesmente um bloquinho de madeira que ele coloca para ele poder martelar aqui desse lado. No momento que ele martelou aqui, o que acontece? Ele está fazendo a junção dessas peças depois de colada e além dessa martelada, que é para posicionar, depois para manter posicionado ele vai usar a cinta de tração. Deu para vocês perceberem? Esse daí é a questão do piso laminado, tá? Com cola. Cola sempre lateral. Esse daqui não é colado pelo fundo, beleza? Aqui, ó, a gente vai ver aqui agora a aplicação de um piso de madeira, tá? Esse daqui é até um vídeo que eu achei na internet, ele está explicando de um assoalho de eucalipto. Eucalipto não é a melhor madeira para assoalhos, tá? É uma madeira que agora está começando a ser mais usada, tal, recebe um tratamento de autoclave para proteção contra cupins e tal, mas não é uma madeira muito boa não, mas o vídeo é bom, tá? O vídeo ficou muito legal e o nosso amigo explicou direitinho aí as etapas que ele estava trabalhando, tá? É claro que a gente vai ter muito mais vídeos de produtos industrializados do que serviços mais manuais, né? Tipo essa ali com a questão de madeira mesmo, tá? Porque não são grandes empresas, né? Aí aqui a gente tem um pouco menos de divulgação desse tipo de serviço. E esse vídeo aqui ficou legal, tá? Você pode reparar nessa foto aqui, ele estava fazendo na casa dele, tem a colocação dos barrotes, abaixo do barrote teve uma manta, né? Primeiro a manta, depois os barrotes, e essas tábuas vão sendo colocadas, né, uma ao lado da outra no sentido transversal ao barrote. Ele vai prendendo ela nos barrotes. Vocês vão ver detalhes agora aqui, ó. Em primeiro lugar, ele usa a furadeira para prender o barrote no chão, né? Claro que antes ele já tinha colocado a manta, então eu vou até refazer aqui. Em primeiro lugar, ele coloca uma manta. É uma manta para que a umidade do solo tem um pouco mais de dificuldade de chegar nos barrotes. A função dessa manta aí é isolar a umidade até certo ponto, tá? Mas ela ajuda um bocado nisso daí. Aí ele vem, faz essa furação, coloca todos esses barrotes já numa distância específica e tal. Acima dos barrotes ele vai colocando essas peças com um detalhe interessante aqui, olha. Ele sempre coloca o parafuso nessa região aqui que é chamada de o encaixe, a parte macho do encaixe. No momento que ele coloca o parafuso aqui a 45 graus, ninguém acima vê os parafusos. O parafuso já vai pelo macho. Olha para você ver. E depois vai vir esse encaixe fêmea do piso do lado. Aqui eu até coloquei uma demonstração do que é o encaixe macho e o encaixe fêmea. Vocês podem reparar. Então esses parafusos ficam escondidos. Ele teve que montar aqui uma pequena carpintaria na própria obra, trabalha com serra. Aqui você vê que ele está trabalhando com esquadro, muito interessante, que esse esquadro aqui, o trabalho dele ficou legal, bem esquadrejado, bonito, vocês podem dar uma reparada. Faltou uns EPIs, né, equipamento de proteção individual, mas é difícil você achar um vídeo onde a pessoa siga com os EPIs, só de grandes fabricantes mesmo, né, de produtos industrializados. Mas vocês podem, quem tiver interesse aí nessa questão de madeira, teve muita coisa interessante nesse vídeo aqui, tá? Além disso daqui, ó, falar um bocado de pedras naturais, né? Os granitos, quartzitos, mármores, por aí vai. Eles podem ser aplicados em um substrato nivelado ou não, tá? E o que acontece? Aqui você vê que eles estão aplicando umas pedras de quartzito numa área externa. Você vê que são pedras irregulares. Elas são irregulares tanto no formato, né, numa projeção plana, tanto o sistema plano aqui, elas são irregulares, e elas também são meio irregulares de altura,
Então, o que acontece? Aqui, ele tem que ir aplicando pedra por pedra e cada uma com uma quantidade com uma altura de massa abaixo dela, para ela ficar com a face superior alinhada com a face superior das outras, tá? Muitas vezes se usa uma linha. Aqui nesse vídeo vocês vão ver que eles usam uma linha porque é uma área maior, tal. Eles seguem esse alinhamento, ela não está aparecendo nessa foto, tal. Mas é bem interessante essa questão aqui. Ou seja, como são pedras mais irregulares, aqui nós temos não foi feito um contrapiso, tá? É até um pouco mais chato de assentar assim, sem contrapiso. O cara tem que ter um pouco mais ali as manhas para nivelar face superior com face superior. Mas como é área externa, tem até o objetivo dela ser antiderrapante, né? Já se espera que ela vai ter um pequeno desnível, diferente do caso fosse uma área interna, que é exatamente o que vai acontecer na próxima foto aqui, ó, tá? Aqui a gente já vê algumas pedras de granito, tá? Você vê que essas pedras, a primeira coisa que o nosso amigo aqui fez, ele separou todas elas por classes de altura. Foi muito interessante ter feito isso. Já deixou elas separadas aqui, tá? Algumas que tinham lá 2,2, 2,4, 2,5 centímetros de altura, tinha uma pequena variação. Para quê? Para ele aplicar as pedras com as alturas o mais próxima possível uma perto da outra, porque aí você não tem desnível. Tá? Então aqui você vê que tem essas placas, aqui ele passou atrás da placa a argamassa colante, normalmente a C3, tá? Normalmente se usa C3 para sentar pedras. Tá? Aqui ele já tem a argamassa no tardós da peça, aqui ele tem a argamassa no piso, e aqui ele está colocando a pedra, e depois ele vem com o martelo de borracha fazendo o assentamento em si, e garantindo o afastamento de um e outro aí. Assim, normalmente para piso externo nós temos também as placas cimentícias. Você vê que essa é uma placa cimentícia até chamada de modelo tábua. Até nós temos esse vídeo do nosso amigo aplicando, tá? Você vê que ele não precisou de um contrapiso acabado, porém ele usou um contrapiso antigo de uma cerâmica que foi removida daqui. Aqui tinha uma cerâmica. Você pode reparar aqui, ele removeu a cerâmica e está colocando esse material, tá? Então, ou seja, mesmo que você não tenha um contrapiso acabado, você tem aqui a necessidade de ter um certo grau de nivelamento, tá? Você vê que são placas de maior tamanho, né? Esse aqui é o modelo tábua, tem vários outros tipos, né? Normalmente é antiderrapante e tal, e é aquele problema. Quanto mais antiderrapante, né, mais abertos serão os poros, mais ela vai receber água e sujeira. Então, quanto mais antiderrapante, mais encarde. É assim também com granito, é assim com esse piso cimentício, tá? O granito levigado, o granito jateado, tal. Quando você tem o granito polido, o que acontece? Você tem um polimento nele ali, você tem, né, aqueles poros fechadinhos, você não tem, né, orifício nenhum. Tá? Você não tem irregularidades para que ele seja antiderrapante, mas ele vai absorver um bocado de água suja e vai encardir. Tá? Tem essa particularidade aí. Mas eu não sei se isso acontece com esse piso, não estou dizendo que vai acontecer. Tá? Mas é de área externa, ele tem que ser um pouco antiderrapante, senão todo mundo vai escorregar. E aqui a gente vê também um sistema drenante. Tá? Aqui a gente vê a colocação de um piso drenante. A pessoa já tinha a piscina, a pessoa tinha uma área lateral e ela quis aumentar um pouco essa área lateral da piscina colocando um piso drenante. Então, em primeiro lugar, fez o quê? Colocou uma camada de brita, provavelmente uma brita 1, aí depois colocou uma camada de brita 0, sempre compactando, depois colocou uma camada de areia, porque se o piso é drenante, não adianta nada eu instalar ele em cima de um contrapiso. Porque como que eu vou drenar a água se eu tiver um contrapiso abaixo de um piso drenante? Então eu tenho que ter um sistema drenante abaixo do piso drenante. Então, duas camadas de brita, uma camada de areia, já deixando essa altura específica aqui para colocar o piso, e depois o cara vem colocando aqui, ó lá, esse daqui é o piso drenante. São blocos de concreto, né, extremamente poroso, é um chamado concreto drenante. Ele vai colocando aqui, ele está até batendo aqui nessa madeira para fazer o nivelamento deles aqui. E ele corta isso daqui porque esse bloco aqui vai ser colocado aqui, não tem como colocar o bloco inteiro, ele vai ali e coloca, né, aquele pedaço, simplesmente fazendo um corte, beleza? Então esse daqui
são placas drenantes. E existe também o chamado concreto drenante. Esse concreto drenante, tá? Ele não pode ter função estrutural, não é a questão dele ter função estrutural. Ele não fornece passivação à armadura, não tem aderência à armadura, né, para ser considerado estrutural, tá? Mas ele, no momento que ele é lançado, e ele é sarrafiado, ele é distribuído, ele é assentado, colocado no piso, quando ele endurece, você pode chegar com a água que foi jogar ali. Aquela água vai entrando ali naqueles poros e para baixo dele ali ela vai entrando no solo. Claro, você não pode ter abaixo dele algo impermeável, senão ela vai saturar esse piso rápido e vira uma lagoa, tá? Mas se ele for sentado no solo, aí ali ainda colocar uma areia, que é uma camada de transição para ajudar, né, para essa água penetrar no solo, melhor ainda. Beleza, gente? E o negócio é o seguinte, agora eu vou encerrar por aqui e depois a gente continua na próxima aula. Um grande abraço aí, viu? Tchau pra vocês.